Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai possa nos conduzir em toda a verdade através de Cristo, nosso Mestre, e que a sua bênção diária chegue sobre a nossa vida. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica. Hoje veremos as perguntas 3 e 4, dando prosseguimento ao que nós vimos ontem no domingo, né? Iniciamos a lição 31 do livro de Isaías. Vamos tratar sobre louvar ao Senhor, sobre Ezequias que estava doente e muito triste, né? Recebeu a visita do profeta Isaías, que lhe disse que ele arrumasse a sua casa porque ele iria morrer, né, nos próximos dias. E então, Ezequias, né, chorou muito, né, virou ali o rosto para a parede e começou a orar, né, e então, antes de Isaías sair, colocar os pés fora do palácio da cidade de Jerusalém, o Senhor manda ele voltar e dizer a Ezequias que o Senhor havia ouvido a oração dele, né, e então o Senhor disse, além disso, de dizer que ele viveria mais 15 anos, não mais poucos dias, né? Além disso, o Senhor prometeu que ele, por honra, né, por lembrança, pelo legado de Davi, né, o seu antepassado, Deus havia ouvido ali as suas orações, suas lágrimas, ele viveria 15 anos. Não só isso, mas Deus livraria ele e livraria toda a cidade de Jerusalém por causa disso, defenderia do rei da Assíria, né? E ainda daria um sinal que Deus manteria aquele povo. Eles não plantariam nada, mas Deus iria mantê-los, né? Então, hoje, na terceira pergunta, diz: o que fez Ezequias quando sarou? O que ele pensava que lhe aconteceria? Ele vai, então, no versículo 9 a 11, ele diz o seguinte: depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor: eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. Vejam só, meus irmãos, que sofrimento terrível era o que ele sentiu antes de receber a bênção e a resposta do Senhor, né? Aqui ele consegue se lembrar de como ele sentia. Veja como é importante nós lembrarmos de todo o sofrimento que nós passamos antes de orar ao Senhor e o que a gente sente depois da oração, depois da cura, depois da resposta, depois do livramento. Como é importante, né? Porque a gente vê com mais clareza como Deus é maravilhoso, né? Ele diz claramente que ele escreveu esse hino mostrando claramente assim como era a sua gratidão, né? Ele pensava que ia morrer, e morrer jovem, na flor da idade, né? Aqui a flor da idade para eles aqui, jovem, é uma pessoa que morre muito tempo antes dos 70 anos. Flor da idade aqui seria entre 40 e 60, né? 50 e poucos anos. Na flor da idade, ele está dizendo aqui, ó. Então ele diz mais que daqui em diante, daquele momento em diante, no caso, ele estava certo que iria visitar a sepultura, a habitação dos mortos, né? Como na cultura hebraica, a habitação dos mortos, a sepultura onde o corpo se decompõe. Ele disse que nesta vida nunca mais ele veria o Senhor. Ora, aqui é uma figura de linguagem, está num hino, né? Está dentro de um louvor. Ver o Senhor, ele nunca viu. Ver o Senhor aqui está no sentido de ver a sua glória, de receber uma resposta dele, de ver um livramento, como ele viu, né, o Senhor através da resposta de Isaías. É num contexto aqui poético, está dentro de um louvor, dentro de uma música, né? Ele diz mais, ó, que nunca mais veria outro ser humano.
aqui no seu louvor, ele está mostrando o desespero, a falta de esperança que estava no seu coração quando ele estava naquela doença muito grave, né? Algumas versões falam em uma úlcera maligna, né? Que iria, nos dias de hoje, seria como um câncer no estado terminal ou avançado, né? Seria um câncer muito agressivo, né? Porque muitos cânceres têm cura e tal. Seria algo nesse sentido. E ele estava aqui realmente, né, abalado por esta doença, certo de que iria morrer. E quando Isaías chegou para ele e disse que ele iria morrer, aí foi que ele teve essa certeza aqui, que ele está dizendo no louvor, né? Ele pensou assim, vou morrer na flor da idade, nunca mais eu vou ver o meu Senhor, né? Vou habitar agora no mundo, ou seja, vou agora virar pó, né? Nunca mais eu vou ver outro ser humano. Olha, cara, ele tinha essa certeza. Mas veja que a certeza dos homens, ela não tem valor nenhum diante do Deus do impossível. Deus reverteu esse quadro. Deus pode tudo. É por isso que é importante nós vivermos uma vida de retidão e de obediência a Deus, porque na hora da oração ele escuta, né? Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: com o que Ezequias comparou sua vida e o que ele pensou acerca de Deus? A minha vida foi cortada, disse ele em Isaías 38:12, né? A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores, que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido dia e noite. Eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Veja que no louvor, né, nas frases seguintes do louvor de Ezequias, aqui na quarta pergunta, ele diz claramente que ele tinha certeza que sua vida já tinha sido cortada e terminada. Ele faz até uma comparação aqui, como uma barraca que é desmontada de um lugar do deserto, porque barraca de pastor é nômade, o pastor é nômade, né? Ele monta uma barraca aqui, aí ele tira a barraca daqui, leva para ali, leva para outro lugar, né? Ou seja, muda completamente o ambiente, uma mudança drástica de vida, como se arranca uma barraca de um lugar para outro. E quando se arranca uma barraca de um lugar para outro, né? Pode se comparar a muitas perdas da vida. Você tem uma mudança drástica de vida, tem uma vida agora e aconteceu algo muito terrível e você muda de vida completamente, passa a ter outra vida, né? Outro estilo de vida, outro comportamento, né? Muda tudo. É o que ele está tentando dizer aqui. É o sentimento que ele tinha, né? Quantas pessoas, né, tiveram as suas vidas drasticamente mudadas e tem esse mesmo sentimento aqui, né? O sentimento de perda, de morte, né? Como se tivesse morrido, né? E levado para longe. Né? Quando você perde um grande amigo, quando uma traição de um amigo, né? Um sócio da empresa, por exemplo, uma grande traição, você muda de cidade, muda de... porque a dor é muito grande, né? Era o que ele estava sentindo aqui, a dor da morte, né? Ou ele diz assim, ó, como um pedaço de pano, outra comparação que ele faz aqui, como um pedaço de pano do tecelão. O tecelão tá tecendo ali, tecendo, deixa aquele pedaço, que ele corta aquele pedaço de tecido e arranca do tear. Aquele pedaço de tecido ali já não participa mais daquele tear. Agora é outra situação, né? Cortado, o tempo que eu uso aqui, cortar, né? Cortado completamente daquela situação para viver agora outra situação. É o que ele, né? Dois exemplos aqui, muito, assim, muito impactante as palavras que ele usa, né? E então ele disse que passou a pensar dia e noite, né? Que Deus é quem ia acabar com ele. Olha só, que terrível, né? Que às vezes a dor e o sofrimento é tão grande que as pessoas pensam que Deus abandonou e que agora Deus está julgando e que agora Deus é quem vai acabar com tudo aquilo, né? E não é assim. Muitas vezes é um teste que Deus está passando para ensinar, para resgatar, dando chance, dando oportunidade, né? E nós temos que ter discernimento, né?
Porque esta palavra que está falando aqui, esta palavra não está falando com Ezequias. Essa palavra está falando conosco hoje, porque se fosse só para Ezequias, Deus teria feito com que esta Bíblia tivesse se perdido, se queimado ao longo do tempo. Esta palavra aqui está falando comigo e com você, que passa por problemas, por dificuldades, por sofrimentos, né? E que parece mesmo que a morte chegou, porque a mudança é drástica, né? A dor é tão grande que você acha que Deus está acabando com você, mas Deus não está acabando. Deus nunca acaba com ninguém, pelo contrário, Ele restaura. Que a gente possa, né, buscar, meditar, entender neste louvor aqui de Ezequias, mesmo que a gente nunca tenha passado por uma experiência dessa, um sofrimento tão grande quanto o medo em que Ezequias viveu e passou, né? Mas que a gente pode, mesmo não ter passado por isso, refletir nestas palavras para tirar delas o maior ensinamento possível, para que um dia, se vier porventura um sofrimento semelhante ou parecido, a gente já sabe que buscando o Senhor Ele vai responder, vai consolar, vai confortar, vai fortalecer. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: com o que Ezequias comparou sua vida e o que ele pensou acerca de Deus? A minha vida foi cortada, disse ele, em Isaías 38, 12, né? A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores, que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido dia e noite. Eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Veja que no louvor, né, nas frases seguintes do louvor de Ezequias, aqui na quarta pergunta, ele diz claramente que ele tinha certeza que sua vida já tinha sido cortada e terminada. Ele faz até uma comparação aqui, como uma barraca que é desmontada de um lugar do deserto, porque barraca de pastor é nômade, o pastor é nômade, né? Ele monta uma barraca aqui, aí ele tira a barraca daqui, leva para ali, leva para outro lugar, né? Ou seja, muda completamente o ambiente, uma mudança drástica de vida, como se arranca uma barraca de um lugar para outro. E quando se arranca uma barraca de um lugar para outro, né? Pode se comparar a muitas perdas da vida. Você tem uma mudança drástica de vida, tem uma vida agora e aconteceu algo muito terrível e você muda de vida completamente, passa a ter outra vida, né? Outro estilo de vida, outro comportamento, né? Muda tudo. É o que ele está tentando dizer aqui. É o sentimento que ele tinha, né? Quantas pessoas, né, tiveram as suas vidas drasticamente mudadas e tem esse mesmo sentimento aqui, né? O sentimento de perda, de morte, né? Como se tivesse morrido, né? E levado para longe, né? Quando você perde um grande amigo, quando uma traição de um amigo, né? Um sócio da empresa, por exemplo, uma grande traição, você muda de cidade, porque a dor é muito grande, né? Era o que ele estava sentindo aqui, a dor da morte, né? Ou ele diz assim, ó, como um pedaço de pano, outra comparação que ele faz aqui, como um pedaço de pano do tecelão. O tecelão está tecendo ali, tecendo, deixa aquele pedaço, que ele corta aquele pedaço de tecido e arranca do tear. Aquele pedaço de tecido ali já não participa mais daquele tear. Agora é outra situação, né? Cortado, o termo que eu uso aqui, cortar, né? Cortado completamente daquela situação para viver agora outra situação. É o que ele, né? Dois exemplos aqui, muito, assim, muito impactante as palavras que ele usa, né? E então ele disse que passou a pensar dia e noite, né, que Deus é quem ia acabar com ele. Olha só, que terrível, né? Que às vezes a dor e o sofrimento é tão grande que as pessoas pensam que Deus abandonou e que agora Deus está julgando e que agora Deus é quem vai acabar com tudo aquilo, né? E não é assim, muitas vezes é um teste que Deus está passando para ensinar, para resgatar, dando chance, dando oportunidade, né? E nós temos que ter discernimento, né? Porque esta palavra que está falando aqui, esta palavra não está falando com Ezequias. Essa palavra está falando conosco hoje, porque se fosse só para Ezequias, Deus teria feito com que esta Bíblia tivesse se perdido, se queimado ao longo do tempo.
Esta palavra aqui está falando comigo e com você, que passa por problemas, por dificuldades, por sofrimentos, né? E que parece mesmo que a morte chegou, porque a mudança é drástica, né? A dor é tão grande que você acha que Deus está acabando com você, mas Deus não está acabando. Deus nunca acaba com ninguém, pelo contrário, Ele restaura. Que a gente possa, né, buscar, meditar, entender neste louvor aqui de Ezequias, mesmo que a gente nunca tenha passado por uma experiência dessa, um sofrimento tão grande quanto o medo em que Ezequias viveu e passou, né? Mas que a gente pode, mesmo não ter passado por isso, refletir nestas palavras para tirar delas o maior ensinamento possível, para que um dia, se vier porventura um sofrimento semelhante ou parecido, a gente já sabe que buscando o Senhor, Ele vai responder, vai consolar, vai confortar, vai fortalecer.